Olá pessoal, Luiz Nogueira aqui. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, onde nós vamos continuar aqui o nosso site, o nosso portfólio OnePage, que a gente está desenvolvendo aqui completo no canal, do zero, utilizando HTML, CSS, JavaScript e o Bootstrap. Então, antes da gente começar, tem só alguns detalhes a lhe dizer. O primeiro é que, por favor, se você está gostando da série, se inscreva no canal, deixe seu like, para não perder nenhum vídeo. E o segundo recado é que muitas pessoas chegam lá no direct do Instagram perguntando como podem começar na programação, qual é o melhor caminho para iniciar. E pensando nisso, eu preparei um e-book muito interessante que mostra 5 passos para você iniciar na programação, da melhor maneira possível. E eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição, esse e-book totalmente gratuito para vocês baixarem e aproveitarem, tá bom? E não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, temos posts todos os dias, dando dicas de programação e também interagir com a gente nos stories. O link também está aqui na descrição. Dito isso, podemos então iniciar o nosso vídeo, né? Nós vamos dar continuidade ao projeto aqui do site. Então eu estou aqui com o nosso Sublime aberto, o nosso index e o style que a gente parou na última aula, né? Está pequeno ainda o nosso site, nós vamos colocar bastante coisa agora nele, né? E eu estou aqui também aberto o site do jeito que a gente deixou, com essa imagem aqui, esse card que a gente pode alterar, vocês fiquem à vontade para alterá-lo da maneira que vocês quiserem, de acordo com o design que vocês desejarem. Eu andei pesquisando algumas coisas para melhorar esse design e eu até baixei algumas imagens melhores, né? Principalmente essa aqui que a gente já usou. E aí a gente vai posicionar esse card de acordo com a nova imagem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente vem aqui em MG, a gente vai colocar agora, essas outras imagens também a gente também vai utilizar agora. A gente vai colocar esse outro back aqui, ó. Esse back 2. Então, se a gente vem aqui em Style, a gente já tem esse back, basta a gente colocar um 2 aqui, e aí ele vai mudar o back, né? Dessa maneira aqui, como a gente deseja, tá bom? E aí a gente vai também estilizar, porque ficou bem na frente do notebook, né? E não é o nosso desejo. E também vamos aprender como é que a gente pode diminuir aqui para não ficar tão grande essa imagem. Embora já tenha mudado um pouco o layout, né? Já ficou mais um pouco apresentável. Então nós vamos fazer algumas alterações aqui no top full, e para não perder muito tempo, a gente vai alterar lá e depois eu mostro para vocês as alterações que a gente está fazendo, tá bom? Aqui no top full, a gente vai colocar algumas... A gente já mudou o background de image URL. A gente vai colocar agora um background size. Esse background size é uma propriedade do CSS que pode ter alguns valores, como container, cover, que basicamente vai dizer o tamanho da imagem, se ela vai ficar se repetindo, se ela for menor do que o espaço do container que ela está ocupando, né, que ela está servindo de background, ou se ela vai ser do tamanho apropriado para aquele container. Então, basicamente, vai ser assim, container ou cover, respectivamente. Como a gente deseja que ele ocupe todo o espaço relativo à nossa imagem e ao conteúdo, a gente vai colocar aqui cover. Mas também, se a gente não colocar nada, fica com o background size alto, do jeito que está lá e ficou grande, né? Mas o nosso objetivo é que ele não fique desse tamanho todo, então a gente vai colocar um background cover, background size cover, né? E para isso, como a gente vai mexer aqui nesse pairing do Jumbotron, nós vamos colocar aqui um pairing 1%. Tá ok? Nós vamos ver na prática como é que está ficando aqui. Lembra que o nosso Jumbotron, na aula anterior, a gente, se você chegou agora aqui de paraquedas e não viu a aula anterior, eu vou deixar aqui o link na descrição para você acompanhar toda a série de vídeos, tá? E na aula anterior a gente colocou um pairing para posicionar o Jumbotron nessa posição aqui. Aí a gente vai alterar aqui esse pairing. Na verdade a gente vai diminuir ele bastante e vamos colocar a margem diferente. Depois nós vamos ver na prática para a aula não ficar muito extensa. E agora a margem aqui, nós vamos colocar uma margem dupla, né? 2 valores, apenas top e bottom, o primeiro valor, né? Como eu já disse, e right left, o segundo valor. Nós vamos colocar aqui 25% para posicionar ele mais para a direita,
Para posicionar ele mais para a direita, melhor dizendo, a gente vai utilizar esse valor de 50%. Esse aqui para posicioná-lo mais ou menos no meio, né? 25%. A gente vai ver se a gente consegue colocar ele assim. Se preciso, a gente muda alguma coisa. E agora, no background, não sei se vocês notaram, mas ficou... se a gente vai botar ele mais ou menos por aqui. Então, vai ficar uma cor... se a gente colocar esse branco aqui, pode ficar um pouco confuso, porque tem esse background aqui com alguns elementos, né, que não tinha no anterior. Então, a gente vai também mudar algumas coisas aqui. Nós vamos colocar um background color. E aqui nesse background color, nós vamos colocar um RGBA. Ok? E esse RGBA vai conter o valor máximo de vermelho, o valor máximo de verde e o valor máximo também de azul. Logo vai dar branco, né? E por que eu não coloquei hashtag FFF para ser branco? Porque eu quero um valor que tenha uma opacidade diferente. Então a gente vai colocar aqui um 0.2, mais ou menos, tá certo? De opacidade. Vamos ver como é que fica, qualquer coisa a gente altera. Então o que a gente já fez aqui? A gente mudou a imagem, nós colocamos um background size cover para que fique do tamanho proporcional ao tamanho da nossa imagem, não fique nem grande nem de pequeno demais. A gente colocou um pairing aqui diferente para que o nosso objeto ele não fique flutuando e fique grande demais, o nosso box, o nosso Jumbotron. E também a gente setou uma margem diferente também, para que ele se posicione, em vez da esquerda e no meio, ele fique mais para a direita no meio agora. Vamos ver como é que está ficando até aqui o nosso projeto. Ok, ele se posicionou dessa maneira, né? Só que eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que ficaria um pouco mais igual ao layout se a gente colocasse uma cor preta, né? Mas não só por isso, é porque ficou um pouco estranho aqui. Já falei com respeito ao design, vai a critério de vocês. Eu estou aqui para ensinar as ferramentas do Bootstrap, mas a gente vai colocar um design diferente aqui, só para a gente ver, para ficar um pouco esteticamente mais agradável, né? Então a gente vai colocar uma cor aqui diferente. Vamos colocar uma cor preta, só para não ficar totalmente preta, a gente vai colocar esse valor aqui, ó, 006. E o font weight pode deixar 600. Aqui na cor também a gente vai colocar essa mesma cor aqui. Vamos copiar e colar para facilitar. E aqui na cor do botão, ele ficou um pouco azul demais. Nós vamos colocar a cor padrão dele, do Bootstrap. Então a gente vai tirar esse... Ele deve estar mais ou menos um azul. Aí a gente vai tirar essa cor aqui que a gente colocou, para não ficar claro demais, né? Podemos deixar o Text Transform Uppercase. Font Size também está no tamanho bom. Pairing também. Border Radius 0. Acho que está mais ou menos estilizado da maneira como eu tinha pensado. Por enquanto vai ficar assim, tá certo? Depois a gente pode alterar mais coisas, mas por enquanto vai ficar assim. Deixa eu só mostrar para vocês a diferença do cover para o container aqui no Background Size. Se a gente colocar contain aqui, olha só que interessante. Ele vai se repetir de acordo com o tamanho, né? Então não é do nosso interesse, né, que isso aconteça. Então a gente vai dar um background cover, né? Para que ele não se repita, ele fique mesmo do tamanho que é para ficar o projeto aqui, tá bom? Ok, o About Us a gente não vai mexer, ficou bom. Então vamos continuar agora, depois de fazer essas alterações aqui rapidinho, nós vamos continuar para essa outra parte aqui do nosso layout. A gente abrindo aqui a imagem, nós vamos ver agora como é que a gente pode mexer nessa Professional Skills aqui, ok? Aí como é que a gente vai fazer esse efeito aqui interessante de uma barra, né, proporcional a esse tamanho aqui? A gente pode usar uma ferramenta aqui na documentação, um componente, melhor dizendo, na documentação do Bootstrap, que é bem interessante. É o Progress, ou em português o progresso. Então, se a gente vem aqui, fica bem parecido com o que a gente tem aqui no layout, né? Só que tem um efeito interessante que a gente pode usar, que é isso aqui, ó. Que a gente pode deixar esse efeito aqui, que é feito basicamente em CSS3. Então, é um efeito bem leve. E fica mais bonitinho, né?
Então, a gente vai pegar esse efeito aqui, tá bom? Nós vamos copiar esse progress e nós vamos colar aqui no nosso index.html. Para isso, nós vamos também abrir uma div container full. Essa div aqui, a gente está vendo que ela está acabando aqui. Essa outra também. Então, a gente vai abrir também um div container full para colocar esse progress aqui, tá bom? Então, nós vamos copiar e colar aqui essa div container. Vamos corrigir a indentação. E vamos fechar a div que a gente acabou de abrir. Nós vamos só trocar aqui para, em vez de ser about full, né, nós vamos colocar skills para que corresponda ao que a gente deseja, né? Que no caso aqui é as nossas hard skills, né? Ou soft skills, do jeito que vocês quiserem. Então, nós também vamos ter aqui um H2 muito semelhante ao que a gente teve aqui no box anterior, né? No About Us. Então, antes do progress mesmo, a gente já pode colocar esse H2. Então, esse H2, a gente pode deixar ele com esse W100 e a gente não vai precisar desse text center. Por quê? Porque no layout, ele aparece alinhado à esquerda, né? Então, a gente vai tirar esse text center e essa classe que a gente criou aqui, a gente vai trocar. Nós vamos colocar como o título do container da skills, né? Então, nós vamos colocar aqui para a gente localizar ele lá no nosso style. Depois a gente vai colocar algumas coisas. Vamos logo resolver tudo que a gente vai precisar aqui de HTML e depois a gente vai no CSS estilizar tudo. Então, nós vamos colocar aqui Professional Skills. Aí agora, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar no layout para vocês. A gente vai precisar aqui da div progress, e a div progress ele vai pegar apenas essa barra. Então, a gente também vai precisar de um título, um subtítulo aqui, que nós podemos utilizar um span para fazer isso, né? Então, vamos colocar um span, e dentro desse span vai conter um H3 ou H4, tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui um H3. Então, eu vou colocar, antes do progress, a gente vai colocar um span, e dentro desse span, nós vamos colocar a H3. Vou até copiar e colar aqui, para a gente não perder tanto tempo. A gente vai mudar aqui, que agora é H3. Aqui, não pode ser, a gente pode colocar um W100 também, mas não precisa desse valor aqui. A gente não vai precisar dele por enquanto, não. Nós vamos colocar só uma class diferente aqui, para a gente manusear ele lá no nosso style. Nós vamos colocar aqui como title skills, ok? E nesse primeiro aqui, o primeiro lá era o UX design, né, se não me engano. Deixa eu botar aqui, se não for a gente altera. Deixa eu dar uma olhada aqui. O UX design, quanto? 75%, né? 75%. Ok. E embaixo aqui vai ficar a nossa div class progress. Nós vamos fazer algumas alterações aqui, ó, nessas classes aqui do progress. A primeira alteração aqui na div class progress vai ser o W, e no caso a gente poderia colocar 100, 50 ou o 25, que é o que a gente vai colocar, porque no layout ele não ocupa 100% da tela, né? A gente até poderia colocar um 50%, né? Está ocupando mais ou menos metade. Mas a gente vai colocar esse 25%, porque muito provavelmente o background desse layout aqui, dessa parte aqui, ele vai ficar na frente, né? Se a gente colocar, porque vai ser diferente desse background aqui que a gente vai usar nesse, né? Que eu não encontrei essa imagem. Então, a gente vai utilizar um outro background. Então, para não ficar na frente, vamos colocar o W25. Se tiver espaço, a gente coloca um W50. Mas, por enquanto, o W25 deve servir para nós, para o nosso objetivo. Então, aqui no Style, a gente vai deixar esse Style 75%, ver o padrão aqui, se for necessário a gente altera. Nós vamos só diminuir, porque não sei se vocês repararam, mas aqui ele está um pouco grosso, né? No layout, ele parece ser mais fino.
Então, a gente vai só diminuir a rate dele, né? Então, para isso, nós vamos colocar aqui dentro mesmo um style. Então, nós vamos copiar e colar esse style aqui da div. E aqui dentro, nós vamos colocar aqui uma rate de 10px. Vamos ver se fica grande ou pequeno demais, depois a gente vai dar uma olhada. E nós vamos também colocar uma margem. Eu acho que 2% do topo vai ser suficiente. E essa margem aqui vai ser de cada barra, entre a barra e o span, né? Eu acho que 2% é o suficiente. E uma margem bottom para o próximo span é de 5%. Né? Mais ou menos a gente está definindo o que aqui? A margem entre a barra e o título dela e entre o próximo título. Então, aqui eu creio que 2% entre o título dela e 5% entre o outro título, acho que é o suficiente, né? Nós vamos ver como é que está ficando lá, tá bom? Vamos ver logo, para a gente ver como é que está ficando. Olha só. Por enquanto está ficando desse jeito. A gente só esqueceu de colocar o fundo, né? Vamos resolver no style agora, antes de colocar as próximas barras. Ou melhor, vamos colocar logo as barras aqui. Esse aqui a gente não vai precisar colar, então compreende apenas nesse espaço aqui, ó, que é o título, o span e a div também. Então nós vamos copiar aqui e nós vamos colar, que são 3, né? Vamos só lembrar aqui, Web Development e Marketing, né? Então nós vamos colocar aqui Web Development, e em Web Development tem 90%, e em Marketing tem 65%. Né? Ok. Então, os tamanhos aqui não vão ser alterados. Vamos ver como é que está ficando aqui. Ok, ficou um tamanho muito grande, né? Nós vamos alterar isso aqui no CSS depois. Agora vamos ver o que a gente pode alterar aqui no CSS e ver se fica agradável para a gente, tá? Nós vamos pular aqui algumas linhas para mexer agora nessa terceira parte do nosso template. Nós vamos começar mexendo, eu não sei se eu criei aqui, criei. Nós vamos começar mexendo nessa classe aqui, ó, Skillsful, né? Então nós vamos colocar aqui, pronto, Skillsful. Nós vamos colocar um pairing também de 1%, só para tirar aquele pairing padrão que vem no Bootstrap, na classe Containerful do Bootstrap. E nós vamos colocar também a background URL, né? Que a gente já separou ali também. Background image, né? E a gente vai colocar um URL. E aí dentro dele a gente vai colocar o img, traço, ou melhor dizendo, barra, back, traço, 3.jpg. A gente vai ver lá na frente como é que está ficando essa imagem, né? E nós vamos também colocar o background size cover, do mesmo jeito que a gente colocou lá, tranquilo? Agora nós vamos estilizar o título. Esse título aqui, ó. Esse Title Container Skills, ok? Nós vamos estilizar essa parte agora. Esse título aqui, que vai ter Professional Skills, a gente vai mexer apenas na margem dele, né? Nós vamos mexer na margem, nós vamos colocar no topo 5%, no right 0, no bottom 0, e vamos colocar 5% também na esquerda. Se a gente ver aqui, ele não está colado aqui no layout, né? Não está colado aqui, tem esse espaçozinho aqui, ó. Então a gente também vai colocar na esquerda um espaço, acho que 5% vai ser o suficiente, se não for a gente altera. Agora vamos alterar essa title skills aqui, ó. Eu lembro que ficou muito grande, né? Essa title skills, se a gente quisesse colocar, botava um H3 aqui, não precisa, vamos utilizar apenas esse ponto de title skills. A gente vai colocar primeiro uma margem, e essa margem vai ser 2%, 0,05%, também os mesmos 5% para ficar alinhadinho, né? Vamos colocar um texto transform em uppercase, texto transform em uppercase,
um font weight, só para que ela não pegue uma característica de negrito, para não ficar muito feio, a gente vai colocar um 400px. Deve ser normal também, mas a gente vai colocar em número mesmo. A font family, vamos colocar Arial. Depois, se vocês quiserem pesquisar uma fonte mais bonitinha, também podem colocar. E o font size, estava muito grande, né? Vamos colocar 1.2 RAM, ver como é que fica lá. Vamos ver como é que está aqui o nosso layout, então. Olha só, ele pegou a imagem aqui tranquilamente, né? E também o nosso efeito está aqui bonitinho, da maneira como a gente desejava, né? Ok? Agora, só ficou pequeno, né? Vamos ver se a gente consegue dar um padding ou uma margem nesse espaço aqui para que ele não fique tão pequeno, né? Vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui. Se a gente vier então aqui no nosso layout inspecionar o elemento, a gente pode ver que ainda tem imagem para trás aqui. Ele não colocou porque ele não viu necessidade, porque tudo estava desse tamanho aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso último elemento, o nosso último progress, e a gente vai colocar um style diferente. Lembra que cada style tem uma margem diferente aqui no progress, né? Aí nesse último aqui, se a gente colocar um bottom aqui de 10px, 10%, melhor dizendo, eu acho que já fica mais ou menos bonitinho. Vamos dar um F5 aqui. Olha aí, ó. Já está mais interessante, né? Eu acho que assim está tranquilo. Mas olha, mesmo sendo porcentagem diferente, vocês repararam que ficou a mesma porcentagem, né? É porque a gente não alterou isso aqui, ó. Esse width aqui é o que vai dizer para a gente o tamanho. O tamanho dessa barrinha aqui que está se movimentando, tá bom? Então, nós vamos alterar de acordo com o tamanho aqui que a gente selecionou. Então, se você quer 75%, já está 75%. Essa 90%, então a gente vai colocar aqui 90%. Ó. E aqui é 65%, né? Então, a gente vai colocar 65%. Aí vocês vão ver que vai alterar os tamanhos, ó, vai ficar diferente, ó, tá vendo? Essa aqui é 75%, essa 90%, essa 65%. Se vocês quiserem também aumentar o tamanho dela, da barrinha, fiquem à vontade. Se quiserem colocar 50%, por exemplo, aí basta colocar um W50 aqui, ó. Alterar aqui os 3 W50. E aí vocês vão ver que ela vai pegar metade aqui. Acho que assim ficou um pouquinho mais bonitinho, né? Só que ficou por cima do braço dele aqui. Mas tranquilo, vocês que sabem, fiquem à vontade para alterar da maneira como vocês desejarem. Eu me incomodei, mexer um pouco com o meu toque e ficar em cima do braço dele aqui. Então a gente vai voltar para o 25. Se quiserem colocar 50, fiquem à vontade também. Agora vamos para o próximo. Acho que aqui está tranquilo, né? Se quiserem mexer na altura também, fiquem à vontade. Vocês já sabem, melhor dizendo, onde é que é. Agora vamos mexer nessa outra parte aqui, ó. Se vocês repararem, eu vou ampliar mais aqui. Aqui a gente tem 4 ícones e a gente tem também alguma descrição aqui, olha. Olha que interessante. Então, isso aqui vai ser um elemento bem interessante para a gente treinar as colunas, que até agora a gente só mexeu com coisas full, né? Com container full, e a gente não mexeu com a row e a col ainda do Bootstrap. Então, vai ser uma oportunidade para a gente treinar isso. Aqui, se vocês repararem, a gente tem uma row é uma linha, e a gente tem 4 cols. E lembram que o Bootstrap ele é de 0 a 12. Então, se a gente tem 4 cols, a gente vai utilizar o col-3, que 3 vezes 4 dá 12, né? Então, a gente vai procurar isso aqui na nossa documentação. Olha só, se a gente vir aqui em Layout, a gente vai ver o sistema de grid deles, né? E aí, nós vamos poder vamos pegar isso aqui mesmo, que está mais simples. Eu podia ter copiado aqui também. E aí, a gente vai agora mexer nessa outra parte do layout aqui. Então, nós vamos colocar aqui a div container. Ela também vai ser fluid, tá? Ela também vai ser fluid. E nós vamos colocar aqui também, vamos criar uma classe para nós, para a gente colocar uma cor de fundo, né? Para não mexer nessa padrão aqui do Bootstrap. Então, a gente pode colocar aqui number full, né? Vamos colocar aqui numbers, né? Porque são vários números. E aqui a gente vai ter a row.
Nós também vamos precisar mexer na row, então a gente vai colocar aqui linha ou row, melhor ficar em inglês, né? Row icons, porque a gente vai precisar colocar uma margenzinha entre o topo e o fundo, né? A gente não mexer em cada uma das cores, a gente coloca logo na row e aí ela engloba todas as cores, né? Então vocês perceberam lá que tinha 4, né? 4 ícones, 4 descrição. Então a gente vai colocar col3, col-3. Essa SM é a ordem de quebra e como a gente não está mexendo ainda na responsividade, a gente vai deixar o layout responsivo depois. A gente não vai se preocupar com SM, XL, MD e nenhuma dessas outras descrições do Bootstrap, tá? A gente vai se concentrar apenas aqui em fazer o nosso layout, uma coisa por vez. Então nós vamos copiar e colar aqui. Pronto. Agora nós temos o que cada um vai conter, né? Agora, dentro, a gente poderia fazer de algumas maneiras. Se vocês vierem aqui na documentação, se a gente colocar aqui em extra, em ícones, ó, extra, ícones, a gente vai ver que o Bootstrap ele não possui uma biblioteca de ícones por padrão. E aí ele recomenda alguns ícones para nós, né? Podemos utilizar esses 3 aqui. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem utilizar alguma da biblioteca que o Bootstrap sugere, mas a gente vai fazer aqui, como é efeito didático, a gente vai, o nosso objetivo é utilizar a maioria desses componentes, nós vamos utilizar em forma de card. Nós vamos fazer o título como se fossem, os títulos não, os ícones como se fossem cards, né? E um card é basicamente essa função aqui, ó. São elementos em que contém uma imagem, pode conter um texto, um título, um botão, mas no nosso caso a gente precisa apenas da imagem do texto, né? O ícone e o texto que tem lá, né? Então a gente vai procurar esse card aqui mais simplesinho, ó, que tem a imagem e o texto. Nós vamos copiar essa imagem, esse texto, e nós vamos colocar nessa primeira aqui, ó. Depois a gente copia e cola para as outras. Vamos só respeitar a indentação aqui, para ficar mais simples, tá bom? Por padrão, ele já vem com essa borda aqui, ó. Só que no layout, ele não tem borda. Então a gente já vai tirar, aproveitar aqui, ó. Opa! A gente já vai tirar, aproveitar que já tem esse style, a gente já vai colocar background none. Não é do nosso interesse que ele tenha um background, por padrão o card tem. E também um border none. Então ele vai ficar bem clean aqui para nós. E o widget, a gente já está setando o widget aqui na col3, então não precisa a gente colocar nenhum widget não. E esse card, a gente tem que colocar uma classe extra nativa do Bootstrap para que ele não fique nessa configuração aqui, ó. Um texto embaixo da imagem. O nosso interesse é que o texto ele fique do lado da imagem, como está aqui, né? Então a gente vai ter que colocar uma classe nativa do Bootstrap chamada FlexRow, ok? Essa classe vai fazer com que a imagem se posicione ao lado do texto. A imagem do lado esquerdo, o texto do lado direito. Então aqui a gente já colocou uma classe padrão para row, uma classe padrão para o container fluid e também uma classe personalizada, também no card. Agora aqui, na imagem, a gente vai colocar uma classe também para a gente estilizar ela. E a gente vai colocar uma card traço icon. Essa classe aqui vai ser uma nossa para a gente estilizá-la, tá? Lá no CSS. O source vai ser um diferente, vai ser img barra, eu coloquei i1.png, porque se tratam de ícones. Então, aqui a gente já colocou algumas imagens previamente, olha, algumas imagens. Aqui, na verdade, é um, né? Essa aí é outra. A gente vai utilizar no próximo box. Então, é 1, 2, 3 e 4, né? Então, a gente vai colocar só um número aqui, ó. 1.png, um formato diferente, porque ele não tem preenchimento. Então, a gente vai colocar img.1, 2, 3, 4, né? O out aqui a gente pode colocar do jeito que a gente quiser, tá bom? Esse out eu já expliquei nas aulas de HTML lá principais o que é. Se você está meio perdido, eu vou deixar também na descrição aqui. Quiser voltar lá nas aulas de HTML, você aprende aí tanto o que é o out, né? Como
outros atributos que a gente também pode colocar nesse MG aqui, tá bom? Caribody a gente não vai mexer, aqui no P é do nosso interesse também colocarmos algumas configurações extras, então a gente vai colocar aqui também, ó, iconText. É uma classe que a gente está criando aqui para a gente utilizar ali depois, tá bom? Então, ok. Esse texto aqui vai ser diferente, né? Esse primeiro vai ser 548 projects completed. Então, nós vamos colocar aqui 548 projects completed. Só que aqui vocês percebem que o 548 está em cima, né? E o projects completed está embaixo. Vamos dar uma quebra de linha então aqui, depois qualquer coisa a gente altera. Beleza? Então, acho que demais está tudo tranquilo aqui. Vamos copiar e colar para as outras de baixo aqui, né? Os outros ícones. Vamos copiar aqui. Aí esse aqui, a gente sabe que vai ser o 2, né? E o texto desse segundo é 1465 working hours. Não sei quantas lá, eu vou botar qualquer canto aqui, working hours. Working hours. O próximo aqui, ele é 612 positive feedbacks. 612 positive feedbacks. E o último, ele é 735 happy clients, né? 735 happy clients. Aí vocês podem alterar com os dados de vocês, tá? Aí a gente vai alterar aqui a imagem, o ícone. Vamos ver como é que tá ficando, para vocês verem a bagunça que deve estar aqui, ó. A gente não colocou ainda nada de estilo, né? Então, olha só, o tamanho ficou extremamente grande. Vamos utilizar esse aqui primeiro, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, aqui no Style a gente vai dar um Enter aqui. E agora aqui, nós vamos colocar a primeira classe aqui, ó. Number full. Só corrigindo aqui é numbers full, né? Então aqui dentro, esse aqui vai ser o container geral, né? Então a gente vai mexer basicamente com o background color dele. Porque ele já tá pra gente da maneira que a gente queria, né? Fluido. Então a gente só vai mexer com a cor dele. Nós vamos colocar uma cor mais ou menos parecida com aquela. Eu acho que essa aqui deve dar. Se não for, a gente altera de uma outra maneira. Tá bom? Coloquei errado aqui. Agora tá certo. Muito bem. Agora nós vamos ter que mexer na row, né? Na row icons. Então aqui dentro dessa row icons a gente vai colocar um pairing. Um pairing de 5px, px não, porcentagem, né? 5% e 10%. Eu acho que deve ser o suficiente para a row. O que a gente está colocando aqui? Top e bottom e right e left. Como vocês estavam vendo aqui, ó, ela tem uma diferente aqui, ó. Essa altura, ela não é grudada aqui, né? E ela também tem uma do lado esquerdo e direito aqui, ó. Então, é interessante que a gente coloque essa altura e a largura aqui. Poderíamos colocar também em cada uma das cores, tá? Não seria nada de errado. Mas a gente preferiu aqui na row porque era só uma, né? E a cor aqui são 4. Tem que copiar e colar. Otimização de tempo, né? Aí aqui, a gente ficou faltando estilizar tanto a imagem quanto o texto. Então, para a gente não confundir, nós vamos colocar aqui mgcard icon, porque a gente também poderia confundir com esse card aqui, que tem uma div antes, né? Tem o card body, card text, né? Então, para a gente lembrar que se trata de um IMG, a gente vai colocar aqui, tá? Não é obrigatório não, mas é só para a gente lembrar. Então, nós vamos colocar aqui uma widget. E a widget, a gente vai colocar, por quê? Porque as imagens não estão do tamanho que a gente deseja. Se vocês repararem aqui, elas ficaram bem grandes, né? Olha aí, ó. Então, nós vamos colocar a imagem mais ou menos do tamanho que a gente deseja. Ela quadradinha, 50px por 50px, largura e altura. E nós vamos colocar uma margem entre uma e a outra, que pode ser aqui de 10%,
0, 0 e 0. Porque basta uma margem aqui no topo para a imagem, né? E agora vamos estilizar o texto. Ponto e contexto. Vamos colocar um texto transform, uppercase, que fique tudo em maiúsculo. Não é do nosso interesse que ela seja muito escura, então nós vamos colocar um font weight 400. E também é do nosso interesse que ela seja branca, como está aqui no layout. Então nós vamos colocar aqui uma cor branca. Vamos dar um F5, ver como é que ficou. Olha só. Tá mais ou menos do jeito que a gente queria, né? Só que esse preto aqui tá um pouco atrapalhando, né? Tá um pouco atrapalhando. Eu vou ficar devendo para vocês mudar a cor disso aqui, tá? Depois, quando a gente terminar esse projeto, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês pegarem todas essas imagens, tá? Eu vou colocar no GitHub e as imagens todas já prontinhas, tá? Como eu estou fazendo aqui na prática, ao vivo com vocês, ao vivo entre aspas, né? Mas a gente vai deixar ela preta, aí na próxima eu já vou trazer ela branca, bonitinha, estilizadinha para nós, e depois eu vou deixar futuramente abaixo aqui para vocês baixarem, tá bom? Provavelmente se você está assistindo depois de um tempo já deve estar aqui abaixo. Então dá uma conferida aí para ver se eu já deixei, tranquilo? Então agora vamos para a última parte, que é essa aqui, ó. Que o que é que a gente tem aqui? Nós temos vários cards, só que nós não precisamos de texto para esses cards. Só basicamente a imagem, né? Eu não consegui todas essas 8 imagens, mas consegui algumas delas. E aqui tem um efeito de hover bem interessante. E nesse hover a gente vai mexer um pouquinho com o CSS Transitions, né? Uma coisa que o CSS 3 trouxe para nós. Então vai ser bem interessante a gente ver ele na prática. Não é padrão do Bootstrap, mas a gente pode, pesquisando em outros sites, né, encontrar esse efeito. Então vamos lá. Para isso aqui nós vamos precisar de fazer exatamente como a gente fez aqui. Ó. Percebem que também são 4 colunas, né? Com uma row e 4 cores, né? Traço 3. Então da mesma maneira vai ser aqui. Ó. Só que a gente vai fazer isso com 8. Então vai ser necessário 2 rows. Então a gente vai pegar essa estrutura aqui inicial e depois a gente vai replicá-la. Então vamos copiar, colar aqui abaixo e editar. Então aqui não vai ser numbers full, vai ser portfólio. Aqui é mais umas imagens de portfólio mesmo. A row, nós não vamos precisar colocar uma classe ainda. Se preciso for, a gente altera depois. Agora na call, a gente vai precisar colocar uma classe estilizada aqui, nossa. Por quê? Porque por padrão ela tem margem, ou é pairing, se eu não me engano. É uma das duas, e a gente vai ver mais na frente qual é. Eu acho que é pairing, se não me engano é pairing. Mas beleza, a gente vai ver mais na frente aqui qual é. Então a gente vai colocar uma cor aqui, uma cor portfólio. Quer saber que tem que estilizá-la. Cor portfólio. A gente pode manter esse style background none e border none, porque também não vai ter borda nem background. E aqui na imagem, agora sim a gente vai colocar aquelas que a gente selecionou, né? Já tenho aqui algumas imagens pré-prontas, então a gente já vai colocar ela aqui, tá bom? Então a gente vai colocar I1, que vai ser a primeira, e ela não vai ser PNG, vai ser JPG. E agora nós vamos replicar ela para todas aqui, ok? Vamos só fechar aqui, antes, a div row. E também fechar a container fluid. Tranquilo? Ok. Então, é do nosso interesse que tenha 4, né? São 4 colunas para cada linha. Então, nós vamos replicar isso aqui 4 vezes. 2, 3, 4. Ok? A gente vai colocar aqui as imagens diferentes. 1, 2, 3, 4. Antes a gente nós não vamos precisar desse cardboard, tá?
nós não vamos ter texto, pelo menos a princípio não. Então a gente podia ter apagado antes de copiar, seria mais inteligente. Então nós vamos apagar agora, vai dar mais trabalho e mais tempo, mas... Ok, vamos ver como é que está ficando. Já alteramos aqui, 3, 4, ok. Vamos ver como é que está ficando mais ou menos. Perceberam as imagenzinhas pequenininhas? Nós vamos alterar depois o tamanho delas. Mas está funcionando da maneira como a gente desejava, ok? Agora nós vamos copiar e colar, porque perceberam que aqui são 4 colunas e 4 colunas embaixo. Então, na verdade, são 2 rows, com cada uma com 4 rows, ok? Então, nós vamos só copiar e colar essa row aqui inteira, ó. Dá um enter aqui para não confundi-la. E aqui nós vamos colocar as imagens de novo. Como só tem 6 imagens, as últimas 2 vão ser repetidas. Ok? Maravilha. Agora vamos lá no Style. E aqui no Style nós vamos colocar um ponto .com traço portfólio para a gente mexer na coluna do nosso portfólio. E aqui, como o principal atributo, vai ser um padding 0, né? Porque, por padrão, a col, ela traz um padding ou é uma imagem? Eu não lembro. Ou é uma margem? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente vir aqui na col, a gente vai ver que ela traz, ó. É isso aqui que está atrapalhando, ó. Padding right e o padding left. E, porventura, ó, tá quebrando aqui porque a gente não tirou também o padding aqui da col de cima. Entendeu? Se a gente vir aqui, estava só reparando. Tá quebrando. Se a gente tirasse a padding e botasse 0, não quebrava. Ou melhor, a gente podia até fazer diferente. Botava esse padding 0. Depois a gente altera esse aí que ficou faltando. Card, item e um border radius 0. Por quê? Porque por padrão também ele traz um border radius aqui. Não sei se vocês repararam lá quando eu inspecionei. Vou dar um F5 aqui para a gente ver como é que está ficando. Aí já apareceu os quadros aqui de baixo, né? De radius 0. Agora perceberam que ela ficou pequena aqui, né? Ela ficou pequena. Isso acontece porque a gente também copiou e colou a mesma classe aqui que deixava a imagem pequena. Creio que seja essa card icon, né? A cor aqui está sem style, né? Se a gente copiasse e colasse isso aqui, ó, eu acho que resolveria. Vamos ver, ó. O portfólio. A gente colocava aqui, ó. E aí ela tirava aquele padding para nós. Olha só, perceberam? Ficou mais bonitinho, né? Não quebrou aqui. E aqui, essa classe, a gente volta aqui. Essa classe aqui da imagem, ela está diminuindo o tamanho da imagem. E está deixando pequenininho o tamanho do ícone. Não é isso que a gente quer. É para a gente ter apagado antes de copiar, né? Vamos apagar aqui rapidinho. Para que fique do tamanho grande que a gente deseja. Vamos apagando aqui. Olha só, agora está mais bonito, né? Ficou mais ou menos parecido com o template aqui. Só como é que a gente faz esse efeito aqui, então? Agora vamos ver como é que a gente faz esse efeito. Esse efeito aí, ele é bem interessante de hover, né? A gente vai passar o mouse em cima e ele vai fazer esse efeito. Para poupar tempo, eu já deixei ele escrito aqui, aí eu vou só copiar e colar ele para vocês, tá bom? Então, estou aqui com ele no bloco de notas. Depois eu vou disponibilizar, tá? Quando a gente terminar o projeto, procurem aqui no link da descrição que vai estar. Então, nós vamos copiar e colar primeiro aqui o HTML do código que a gente vai precisar. Não precisar de basicamente 2 divs, né? Podíamos até escrever aqui, mas é só para não ficar muito extensa a aula como a última. Nós vamos copiar e colar aqui no lugar desse Card Flex Row aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer desse jeito. Bom,
Vamos corrigir a indentação. O que a gente está fazendo aqui, ó? A gente colocou uma nova div class rover zoom, que ela está englobando a nossa div class card, né? Que anteriormente tinha. A gente chama div class card e uma imagem dentro dessa div class card. Agora a gente só acrescentou uma div rover zoom em cima dela, tá bom? E essa rover zoom, ela fecha aqui fora, tá certo? E a gente também criou uma outra div class retina. Antes não tinha nada, né? Depois a gente tem uma nova div class chamada retina. E essa div class retina, ela vai conter o que a gente quiser que apareça depois que a gente clicar aqui em cima, tá bom? Então, aqui é um ícone. No caso aqui, a gente vai colocar um texto e um botão de Saiba Mais. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Só o texto, só o botão. Fica a critério de vocês, tranquilo? Então, vamos só ver se está tudo fechando e abrindo como a gente deseja aqui. Essa call aqui, ela deveria fechar. Essa div está fechando essa está fechando essa. Está faltando uma outra aqui para fechar a rover, beleza? Esse aqui está fechando a call, está correto. Ok? Vamos tentar o efeito em um e depois a gente só replica nas outras. Se funcionar, beleza? Então aqui no Style, eu vou pegar aqui o código que eu já tenho aqui, copiar e explicar para vocês. Olha só. Então aqui nós temos o Hover Zoom, ele vai ter um Position Relative e um Overflow Riding. Esse Overflow Riding vai deixar o nosso Hover Zoom invisível. O Overflow Riding ele faz isso. O que acontece com o Hover Zoom IMG? Ele vai dar um efeito, e esse Transition é um efeito, de que ele vai dar uma distorção para nós. Uma distorção de escala e esse outro efeito aqui, Cubic Bezier. Ok? Então, isso aqui são parâmetros desse efeito aqui. Se quiserem saber mais sobre isso, é só vocês pesquisarem essa propriedade Transition no Major, W3C Schools ou qualquer outro site. Esse WebKit, esse MOZ, esse MS, nada mais é do que garantindo que esse transition ele seja exibido independente do navegador que você estiver utilizando. Entendeu? Então, é basicamente isso. Podem reparar que é o mesmo código, só que com esses prefixos antes. Só para garantir que, independente do navegador que esteja utilizando, seja Mozilla, Opera ou qualquer outro, ele vai funcionar, tá bom? Então, tem o Border Radius, vocês já sabem o que é. O Transform Scale, ele vai ampliar a imagem para a gente, né? Vai dar um efeitozinho de que a imagem vai estar crescendo. Aí aqui o que acontece? Esse Position Absolute, vocês também já entendem o que é. O Width Rate vai ser 100%. Top Left 0, a gente não vai mexer nele. A opacidade dele vai ser 0. O que é que indica isso? Que quando a gente não tiver com o mouse sob a imagem, não vai acontecer nada. É o que tem aqui, ó. Se a gente não tiver no mouse na imagem, ela vai ficar desse jeito. Quando a gente coloca o mouse, ela vai ter esse efeito. Logo, a opacidade principal no início vai ser 0. Depois, quando tiver o hover, e esse 2.hover indica que o mouse chegou nessa imagem, aí ele vai colocar uma opacidade 1. E também vai mexer no box shadow dela. E aqui tem outras coisas que vocês também já entendem o que é, como background, o border radius, pairing, cursor, também não vai alterar. Isso aqui é fixo, né? Tanto o Hover Zoom quanto o Retina vão ter essa mesma função. Esse cursor pointer, numa ausência de link, aqui não tem link, vocês podem reparar, a imagem ela não apresenta nenhum link. Então a gente colocou um cursor pointer para que ele quando a gente chegar aqui para posicionar o cursor, que é o mouse, em cima dela, apareça a mãozinha, né? E aí vocês vão ver o funcionamento dela. Senão ia aparecer o mouse do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? O mouse desse jeito. Quando tem um link, ela não muda para a mãozinha, né? Uma mãozinha apontando, indicando que tem um link. O cursor pointer ele faz o mesmo jeito na ausência de um link. Então aqui a gente colocou a cor, a margem, tranquilo, você já entendeu o que é. Display, widget, background, são configurações de CSS padrão aqui que vocês podem alterar de acordo com o que vocês desejam, tá bom? Esse aqui é simplesmente do link, fazendo o botão, e aqui é o do P, do Lorem Y, que a gente colocou lá, um botão padrãozinho.
Vamos ver se está funcionando aqui o botão. Vamos dar um F5 aqui. E olha só que interessante o efeito. Perceberam? Então ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Só que ficou muito grande ainda, né? Aí a gente pode alterar tranquilamente aqui do jeito que a gente quiser, né? No Style, se a gente quiser colocar um tamanho diferente para esse texto, a gente também pode colocar o mesmo efeito para todas essas imagens, né? Basta copiar e colar. Vamos diminuir a margem aqui. Olha só, agora ficou mais no meio, né? Então, tranquilo. Acho que o efeito que eu queria ensinar para vocês era esse. Basta a gente copiar e colar para que fiquem todos. A gente pode fazer isso agora. Vamos copiar e depois só alterar a imagem, né? Vamos lá. Vamos deletar isso aqui tudo. E agora a gente vai copiar e colar aqui todas as cores. E depois só alterar a imagem aqui. Que é 1. Agora 2. 3. E agora 4. E vamos fazer da mesma maneira aqui, ó. Com cada uma das cores. Aqui é 5. 3, 4. Aqui é 2. Aqui é 1. E aqui é 6. Maravilha. No F5. Não mudou nada, só que agora todas têm efeito. E aí é um efeito duplo, né? Tanto de aparecer essas letras, como também uma escala, que aumenta o tamanho da imagem. Ok? Então, basicamente, o nosso layout, a gente terminou então essa terceira parte aqui. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos aprender mais 3 sessões desse nosso projeto, né? Do layout. Nós vamos aprender a fazer essa sessão aqui. A gente já aprendeu, melhor dizendo. Essa sessão aqui vai ser muito simples. A gente vai basicamente aproveitar as sessões aqui de cima. Então, a gente também vai aprender um detalhe bem interessante, a fazer esses cards aqui. A gente vai fazer com card mesmo, como a gente aprendeu hoje. E também aprender futuramente a fazer esse banner aqui, ó. A gente pode colocar aqui imagens, podemos colocar texto, né, como está no caso aqui, alguns depoimentos, né, no caso desse layout aqui. Então, nas próximas aulas nós vamos aprender como é que a gente pode fazer isso também. Então, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like se você está curtindo essa série de vídeos. Qualquer sugestão, dúvidas, fala com a gente aqui pelos comentários ou pelo Instagram. E não se esqueçam de baixar o e-book gratuito, 5 passos para iniciar na programação. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!